né? Foi um motivo que nos aproximamos mais espiritualmente. Eu creio que muitos irmãos, assim aconteceu comigo, né? Tivemos mais momentos íntimos com Deus, apesar de estarmos longe da comunhão dos irmãos. Mas para quem aproveitou essa oportunidade, nós tivemos muita comunhão com Deus. Graças a Deus eu posso dizer que na minha casa nós tivemos muita comunhão com Deus, estamos tendo, né? Então o povo do Senhor é um povo que ele supera, atravessa os obstáculos. Quando Jesus diz que quem tiver fé remove montanhas, acho que é isso, né? Espiritualmente a gente visualizar, você transformar um problema, né? E usar ele a teu favor, né? E como foi dito aí, de repente o diabo achou que ia fechar as igrejas, né? Mas muitas foram abertas em cada lar, né? Então lá que não havia devocional passou a existir, lá em que as famílias não se reuniam para ler a Bíblia nem para orar, passou a existir. Então nós glorificamos o nome do nosso Deus. Como o pastor Carlos falou ontem, nós agradecemos a Deus por cada vida, por poder retornar nesse momento com restrição, mas sabendo que todos estão bem. Que bênção do Senhor, saber que todos os irmãos foram guardados pelo Senhor. Então a nossa confiança só aumentou. Eu creio que nós como igreja vamos voltar mais fortalecidos espiritualmente, né? Crendo que todas as dificuldades podem ser superadas, porque essa pandemia serviu para o Senhor mostrar isso, que Ele guarda o seu povo, né? Que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Vem as pandemias, vem as enfermidades, mas a gente permanece firme no Senhor, né? O pastor Carlos colocou algumas palavras, algumas vezes ele repetiu essas palavras e falou muito ao meu coração, que a nossa vida já está determinada por Deus. Então nós temos que nos proteger, sim, temos que usar máscara, álcool em gel, evitar sair só se for necessário nesse momento, sim, mas confiando que na nossa vida só vai acontecer aquilo que o Senhor determinar. Então, se por acaso alguém ficar doente, alguma coisa, foi permissão de Deus, né? Não é dizendo que Deus se alegra com isso, mas foi permissão de Deus, porque nós colocamos a nossa vida na mão de Deus. Então, retomamos o culto ao Senhor com restrições, mas já felizes. Podemos já estar aqui, né? Alguns irmãos ainda, né, vão optar por não participar nesse primeiro momento, mas já é momento de alegria, porque a igreja estava fechada e agora já está de portas abertas, né, para receber, inclusive, como o pastor colocou, quem mesmo estando no grupo de risco decidir, né, eu vou estar lá, vai ser bem recebido aqui por cada irmão. E ele colocou não estará em desobediência, né? Foi só uma orientação. Então, por cada irmão que está em casa, que não pôde vir, né? Que decidiu não vir nesse momento, nós estamos aqui também com alegria, né? E alegres por vocês estarem bem em casa, estando bem, nós cremos que em breve todos estaremos juntos, amém? Então vamos dar início nesse momento, nessa manhã. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. O título desse salmo é Saudades do Templo. Não poderia ser melhor, né? Quanta saudade a gente sentiu de estar aqui nos bancos da igreja, de estar vendo o rostinho de cada irmão, né? De estar se abraçando, de fazer o nosso círculo ao final do culto, né? De bater um papo no final do culto, de estar juntos, né? Nessa comunhão. Como nós falamos, a comunhão com Deus é fundamental, mas a comunhão com os irmãos também é muito importante, gente. Traz alegria à nossa alma, né? E nós ficamos alegres. Então, a saudade que nós sentimos de estar no templo, ela está chegando ao final, né? Nós cremos nisso, está chegando ao final. Todos encontraram? Salmo 84. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados,
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu gostaria de pedir à igreja, convidar a igreja para a gente repetir esse versículo 12 em voz alta, né? Porque ele é o que nós podemos dizer aqui nessa manhã. Vamos lá? Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Esse salmo é um salmo onde o autor aqui, ele coloca o desejo dele de estar no templo do Senhor, na casa do Senhor. E quantas vezes Lízia não colocou lá no grupo, né? Saudade de estar na casa de Deus. Quantas vezes a gente não falou saudade de estar na casa do Senhor? Né? O povo judeu, ele precisava fazer uma viagem longa, uma vez por ano, para estar na casa do Senhor. Isso trazia saudades, mas não ficar um ano sem poder ir na igreja, 4 meses já, né? Foram longos demais. Eu ficava pensando lá, quanta coisa a gente deixou de fazer, né? Quantos eventos, né? Então, a saudade do autor aqui, a gente toma essas palavras para nós hoje. A saudade do povo de Deus de estar no templo do Senhor. Só que mais importante do que estar no templo do Senhor, na casa física, é o que o salmista coloca aqui, quando ele fala assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, a casa do Senhor, o templo, mas ele completa. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que nós queremos não é as paredes dessa igreja, mas a presença do Senhor que nós encontramos aqui. Quando nós nos reunimos aqui, nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Quando nós louvamos para Deus, nós sentimos a presença de Deus nesse lugar. Como é maravilhoso a gente saber que estamos na casa do Senhor. Amém? Então isso é que nós anelamos, a presença do Senhor. Nós sentimos a presença do Senhor na nossa casa. Mas quando nós nos reunimos na casa do Senhor, todos a uma só voz, louvando ao Senhor, isso é muito maravilhoso. Isso deixa a nossa alma, como ele fala assim, o meu coração e a minha carne exulta pela presença do Deus vivo. Maravilhoso estar na casa do Senhor. E nós cremos que em breve estará os bancos todos cheios novamente, a gente se abraçando para a honra e glória do Senhor. Porque no versículo 12 ele diz: feliz o homem que confia no Senhor. E nós confiamos no Senhor, que essa nossa volta é o reinício da volta de toda a igreja. Por isso você que ficou em casa, né? Tenha certeza que em breve você estará aqui conosco. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor então nessa manhã, sentindo a presença do Senhor, que você possa sentir a presença do Senhor aqui nos bancos. Que cada um aqui possa sentir a presença do Senhor nessa manhã, cada família que está aqui nessa manhã, sinta a presença do Senhor. A máscara não vai te impedir de louvar a Deus. Passar o álcool em gel não vai te impedir de louvar a Deus. Ficar um pouco afastado dos irmãos não vai te impedir de louvar a Deus. Então louve com o teu coração, agradeça ao Senhor por podermos estar aqui nessa manhã, agradeça ao Senhor por podermos estar de volta ao seu santo templo. Agradeça ao Senhor pela presença dele neste lugar. Sinta a presença do Senhor nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, Pai. Na cidade do nosso Deus.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos, ó Deus, no teu amor maravilhoso por essa igreja, Pai. Confiamos, ó Deus, pelo amor do teu povo, Só Pai. tu és o Deus eterno, Pai querido, sobre toda a terra no controle, e Pai. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno, Só tu és o Deus eterno Tu reinas sobre sobre toda toda a a terra, terra Tu reinas sobre todas as e coisas, Pai. Louvado seja céu. teu nome, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Ó Deus amado, queremos o teu nome agradecer, Senhor, hoje e sempre, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Ele fez ao longo desses 4 meses, por tudo que o Senhor tem feito por nós ao longo da nossa vida. As obras do Senhor não se resumem a esses 4 meses, mas a toda a nossa vida. O Senhor nos sustentou até aqui e há de nos sustentar até a sua volta. Por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, por tudo que o Senhor há de fazer nessa igreja, nessa comunidade, por tudo que ainda podemos fazer, sustentados pela força do Senhor, nós agradecemos. Só temos momentos de gratidão, só temos motivos de gratidão a Deus, por tudo que tens feito, Senhor, e por tudo que há de fazer. Nós te agradecemos, ó Pai. Agradeça a Deus. Fique de pé. Vamos ficar de pé? Em reverência ao nosso Deus. Gratidão. O que podemos fazer para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós? De pé, então, vamos agradecer ao Senhor nesse lugar. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, Deus, em que, como a tua palavra diz, tu és sol, tu brilhas, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus, tu brilhas sobre a vida do teu povo, Pai, tu brilhas sobre essa igreja, Pai, sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra, ó Deus. Nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por nos permitir estar na tua casa, Senhor, por nos permitir sentir a tua presença, ó Deus, porque nunca nos abandonaste, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco, Pai, e podemos sentir a tua presença, ó Deus. Obrigado, Pai, por nos amar, obrigado por nos proteger, Senhor, obrigado, Deus, por nos escolher como teu povo, Senhor, obrigado porque podemos dizer que temos um Deus vivo, obrigado, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, ó Deus, aquele a qual não há circunstâncias, Pai, a qual aquele nada pode nos separar do teu amor, Pai. E nessa manhã nós te adoramos e te louvamos, ó Deus, porque és um Deus vivo, um Deus que está presente nesse lugar, ó Pai, um Deus que está presente no meio do teu povo, da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque os povos, Senhor, porque o teu povo, nessa manhã, em vários lugares, estão te adorando, Pai. Estão nos dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Obrigado, porque nós só temos motivos de gratidão a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor, por tudo que cremos que ainda vais fazer, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, ansiosos, anelando, Deus, pela Tua presença e pela Tua volta gloriosa, Pai. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Passo a palavra agora para o pastor Carlos, que irá conduzir a Santa Ceia. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, que bênção! Chegou o dia. Você que está aí nos assistindo através da internet, vai chegar o dia que você também estará aqui conosco. E agora a gente celebra. Nós, nesse exato momento, nós estamos vivendo um momento histórico. A história vai nos contar. Vivemos um período de 4 meses e meio de isolamento, em que as igrejas estiveram fechadas. As igrejas estiveram fechadas por uma determinação da justiça, em obediência às autoridades públicas instituídas por Deus. Nós, a fim de dar um bom testemunho também para a nossa comunidade, em obediência às nossas autoridades, seguimos as orientações. Não é porque nos falta fé, como a Selma muito bem falou, a fé é a confiança no nosso Deus. Nós temos a plena sabedoria dada por Deus de que tudo está sob o controle dele. Não caiu um fio de cabelo da sua cabeça se não for com a permissão dele. De igual modo, se todos nós aqui, pela misericórdia do Senhor, não pegamos, ou se pegamos, estamos bem, foi porque o Senhor nos guardou. É bem verdade que algumas outras pessoas Deus levou. Ele tem os seus caminhos, Deus tem os seus próprios planos. Mas enfim, chegamos o dia em que reabrimos as portas da nossa igreja. É um momento de muita alegria. Alegria para mim, e eu tenho certeza que é alegria para você, porque nós somos um povo privilegiado. Estamos aqui na casa do Senhor para ouvir a voz dele, para olhar para os nossos irmãos. Eu não posso abraçar, mas eu posso olhar. Eu posso sorrir com os meus olhos, ainda que eu esteja de máscara. Eu posso vibrar com as minhas sobrancelhas, com as minhas expressões, com a vida do meu irmão, de poder estar nessa casa, nesse local, reunido com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Isso é um momento de muita alegria. Estamos hoje fazendo história, dando um passo na reabertura da nossa igreja. Agora, como eu tenho falado, nós temos que ainda manter a guarda alta. Por quê?
sabemos que o vírus está circulando por aí. Se não fosse assim, não haveria nenhum tipo de orientação nem protocolo para que as pessoas ficassem sentadas, afastadas uma das outras, né? Mas existe esse protocolo e nós vamos obedecer esse protocolo, até mesmo instituído pelas autoridades públicas, instituído pelas autoridades eclesiásticas, as autoridades da nossa igreja. Mas é um momento de muita alegria e isso você tem que vibrar. Esse dia é um dia, mesmo você que está em casa, saiba que as portas da nossa igreja não estão mais fechadas. A nossa igreja está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi falado no conselho, a nossa igreja abriu. Nós vamos estar abertos aos domingos de manhã e à noite. Durante a semana, nesse primeiro momento, continuaremos com as portas fechadas. Mas as nossas reuniões de oração permanece ainda pelo grupo do WhatsApp, né? Através também do canal do YouTube. E essa semana quem vai conduzir vai ser a mesa administrativa da nossa igreja. Nós iremos conduzir a reunião, tá bom, queridos? Então tenha isso no seu coração, esse sentimento de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Vai continuar nos ajudando. A gente tem que vibrar com isso, louvar a Deus. E essas coisas estão acontecendo, Deus quer falar, e Deus tem falado, só que pessoas não querem ouvir. Que existe um Deus que governa todas as coisas. Governa sobre tudo e sobre todos. Então fica aqui, essa minha palavra inicial, uma palavra de alegria, de saudação, e para todos vocês, sejam bem-vindos novamente, tá bom? E agora, para abrir esse momento, né, nós já tivemos uma leitura do Salmo, uma explanação pela nossa amada irmã Selma, e nós vamos celebrar esse momento com a Santa Ceia. Santa Ceia, queridos, a Santa Ceia é o momento em que nós, como Igreja de Cristo, nós vibramos, louvamos ao nosso Senhor, porque temos o privilégio de participar, porque somos Igreja de Cristo. Quem não participa da Santa Ceia? Quem não é Igreja de Cristo, certo? Então, se você participa, você faz parte da Igreja de Cristo. E o que isso significa? Significa que você tem um Pai, um Deus maravilhoso, que cuida de você, que te ama, que te protege, que te guarda, e que tem um lugar maravilhoso para você na eternidade. Meus amados irmãos, vamos abrir naquele texto clássico de 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler do versículo 23 ao 29. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, que alegria. Muito obrigado porque o Senhor Deus que nos guarda, o Senhor Deus que nos livra das coisas visíveis, ó Deus, do mal visível e do mal invisível. E te louvamos por isso. Te agradecemos por esse momento. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor na sua casa, com o teu povo. Muito obrigado por isso. Te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando esse momento, que teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Queridos, nós vemos aqui no versículo 24, que diz assim: e partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então nós observamos que o Senhor Jesus, junto ali com os seus apóstolos, no momento final de sua vida, ele pega um pão, ele parte aquele pão, e aquele pão partido ele diz: em memória de mim. Quando ele fala em memória de mim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de Jesus quando ele diz em memória de mim? Ele quer dizer o seguinte: não se esqueça de mim. Mas não é simplesmente não somente esquecer da pessoa de Jesus. As pessoas, elas passam pela vida, passam. São pessoas que são significantes para um grupo num determinado momento, numa determinada época, mas elas passam. Hoje eu estou aqui, e se de repente Deus me levar por esses dias, vocês irão sentir, minha família irá sentir, meus amigos irão sentir, e daqui a pouco vai vir uma outra geração. Por exemplo, os meus netos não terão me visto, mas conhecerão as minhas histórias através das minhas filhas. Talvez a minha história seja conhecida por outras pessoas que venham e participem dessa igreja, mas os filhos dos meus netos, ou seja, os meus bisnetos, pouco conhecerão a minha história. Os meus trisnetos dificilmente conhecerão a minha história. Talvez você não conheça a história do seu trisavô, do seu tataravô, mas com certeza ele foi uma pessoa importante. A sua descendência, ela veio através de alguém que hoje você não lembra mais dela, você não sabe mais o que ela fez. Agora, o que Jesus ele faz? Ele faz, olha só, eu vou estabelecer um momento. Um momento. Esse momento é histórico. Assim como hoje nós estamos vivendo aqui um momento histórico, que logo também ficará esquecido se não for escrito em algum livro, nas gerações que virão. Mas Jesus falou assim: eu não quero que vocês esqueçam. Não esqueçam nunca, até que eu venha. E por isso ele falou assim: olha, eu vou trazer um símbolo, algo para que vocês lembrem-se de mim. E ele pegou o pão e partiu. Ele simplesmente não pegou o pão e partiu e falou assim: olha, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é seu. Não. Esse pão partido, ele tem um propósito. Você sabe por quê? Porque vocês estão vendo meu corpo aqui. Meu corpo é são. Eu estou bem de saúde, como vocês podem ver. Mas esse meu corpo vai ser rasgado, assim como esse pão vai ser rasgado. Então esse pão, ele vem para lembrar o meu corpo rasgado. Porque quando o meu corpo for rasgado, isso vai trazer um sofrimento para mim. Mas não era qualquer pessoa que estava sofrendo. Não era simplesmente um homem bom, um ser, como algumas pessoas, algumas religiões dizem, um espírito elevado, um homem íntegro, um homem que não fez mal a nenhuma pessoa. Não era simplesmente isso. Não era um pobre menino que nasceu em Belém, que estava tendo ali seu corpo rasgado. Não! Quem estava tendo ali seu corpo rasgado, moído, era o Deus vivo, era o Verbo encarnado, era o Todo-Poderoso que se entregou. Imagine o Todo-Poderoso entregando a sua vida, porque os homens não tinham força, poder suficiente para tomar a sua vida.
mas ele se entregou. Entregou e o seu corpo foi rasgado. E ele falou, em memória de mim. E foi rasgado por quê? Foi rasgado para pagar um preço de um pecado que ele não cometeu. Agora, a gravidade do meu pecado, ela é tão intensa, ela é tão pesada, que foi necessário que Deus mandasse o seu filho para pagar o preço do meu pecado. Você imagine você, se de repente você está andando na rua e por um descuido você joga um objeto e esse objeto pega uma Mercedes zero. O homem está saindo da garagem, da sua casa, exibindo o seu brinquedinho e você simplesmente destrói o carro dele. Como é que você vai pagar? Você vai falar assim, eu não tenho condições de pagar. Eu não sei o Durval, né? Um empresário, um homem próspero, né? Talvez para mim, né? Para mim seja um pouco mais difícil, né? Mas o Durval, o homem próspero, o Marcão ali com a sua vendinha, lá, né? Aí o Marcão fala assim, eu recebo, Senhor. Então, mas nós não teremos como pagar essa dívida. E você olha e fala assim, meu Deus, como que eu vou pagar isso? E agora, como que eu vou resolver esse problema? Os nossos pecados são de igual forma. Quando nós pecamos, deveríamos pensar, meu Deus, como que eu vou pagar esse pecado? Como que eu vou consertar ele? Eu posso consertar com os homens, mas e com Deus? Como que eu faço agora? Porque nosso Deus é um Deus santo. E Deus resolveu esse problema. Ele foi e mandou o que ele tinha de melhor. Ele mandou o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. E Jesus se entregou. Se entregou e o seu corpo foi rasgado. Rasgado para quê? Para pagar um preço de um pecado que era meu. Uma dívida que era minha. E que muitas vezes nós não temos noção dessa dívida. Do peso dessa dívida. E ele morreu. Mas imagina, se você joga lá esse objeto, ou você prejudica ou destrói essa Mercedes, e você nesse momento de desespero, o que eu faço? E aí passa uma pessoa bondosa e fala, você fica tranquilo, eu vi que foi um acidente, deixa comigo, eu vou resolver isso, acalma seu coração, eu vou resolver isso, fica tranquilo, calma. E ela vai lá e conserta a Mercedes. Nós temos uma capacidade de esquecer das coisas. Temos. É possível que você esqueça desse bem que essa pessoa fez. É possível que outra hora ela faça uma outra coisa, você fale assim, esqueça daquilo e comece até a falar mal daquela pessoa. Qual que aquela pessoa fez? Porque nós temos essa capacidade. Ou essa pessoa, ela agiu, te ajudou ali naquele momento, mas no outro momento ela falou assim, não vou ajudar, não quero ajudar. Você fala assim, olha, brincadeira, né? Olha só, tem condições de me ajudar e não pode me ajudar. E acaba esquecendo daquele bem maior que aquela pessoa fez. Nós temos a capacidade de esquecer das coisas. Temos a capacidade de ser ingrato. Por isso que Jesus falou assim, olha, em memória de mim. Pessoal, isso que está acontecendo aqui é algo que você não pode esquecer. Não pode esquecer. Então, é em memória de mim. E aí ele rasgou o pão para que você lembrasse do sacrifício dele, da dor que ele sentiu, da humilhação que ele passou. Mas não só isso, ele derramou o seu sangue. O sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, queridos. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então, o cálice, ele representava o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele aponta para uma aliança. Então,
você observa que eu tenho essa aliança. Essa aliança representa que eu sou casado com a Lísia, minha belíssima esposa, com a minha digníssima esposa. Estou casado com ela, estou aliançado com ela. Então você olha para mim, você vê que eu tenho uma aliança. E observe, Senhor, o crente em Cristo Jesus, ele também tem uma aliança. Ele é aliançado em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Coisa maravilhosa. Então, quando ele falou assim, olha, você vai beber esse cálice aqui. Então, quando você beber esse cálice, você tem que lembrar. Lembre-se que você tem um noivo. Você é aliançado. Você não é qualquer um. Você tem um Deus maravilhoso. E por isso, queridos, quando a gente participa da ceia do Senhor, nós devemos lembrar dessa aliança. E a ceia do Senhor, ela não somente um memorial, em memória de mim. A ceia do Senhor é para que eu venha lembrar, mas não é só um memorial, não é só para você trazer a sua memória, mas é para você também ser alimentado, porque essas coisas elas alimentam a sua alma. Então eu sou alimentado com essa promessa de Deus que eu sou aliançado nele, eu pertenço a ele, eu faço parte do corpo de Cristo, e eu bebo desse sangue, eu bebo do suco, e quando eu bebo desse suco, eu devo vibrar, eu devo louvar a Deus, eu devo glorificar Ele, porque eu tenho uma aliança, eu tenho uma marca de Cristo. E você só participa da ceia do Senhor porque você fez a sua declaração pública através do batismo. O que habilita uma pessoa a participar da ceia do Senhor? Ela tem que ser batizada. Em primeiro lugar, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Escuta bem. Agora, o batismo com o Espírito Santo é importante que você entenda que não é falar em línguas. Não é falar em línguas, porque se for assim, eu não sou batizado. E se eu não sou batizado, eu não tenho Espírito. Se eu não tenho Espírito, eu não faço parte do corpo de Cristo. Queridos, eu tenho a plena convicção que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu tenho a plena convicção que eu sou igreja do Senhor e que Ele morreu por mim. Mas eu não falo em línguas. Eu não falo em línguas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha época de juventude, a gente viveu uma experiência de uma pessoa que falou em línguas e profetizou algo no meu casamento e aconteceu. Então eu não vou chegar e falar para você e dizer que eu não acredito em línguas. Eu não acredito nesse dom que Deus dá a algumas pessoas. Eu acredito sim que eu vivi uma experiência. Sim. Eu vivi uma experiência no meu casamento. E eu louvo ao Senhor por isso, porque isso se confirmou. Mas é bem verdade que desde lá até hoje, eu também já vi muitas coisas que não tem nada a ver com coisas vindas do Senhor. Então é importante que você entenda que falar em línguas não está associado a batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vem para transformar a vida de uma pessoa. Então quando uma pessoa se encontra com Deus, ali algo começa a acontecer no seu coração, o Espírito Santo começa a fazer morada, e aí a partir desse momento que ele faz a morada no coração de uma pessoa, ela começa a ter a sua vida transformada. Mas ela vai ter uma vida santa, plena, uma pessoa que nunca mais vai errar? Não, só teve um, desde Adão e Eva, que não pecou. O nome dele é Jesus. E é Ele que nós celebramos nessa manhã. Jesus, o nosso Senhor. Ele não
pecou. Então, a ceia é o momento da gente se alimentar espiritualmente. É o momento de nós lembrarmos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você faz parte, é porque você foi batizado com o Espírito Santo. E se você foi batizado com o Espírito Santo, você é alguém que professa a sua fé de forma pública. E você vem aqui e é batizado nas águas com o povo de Deus. Isso é a ceia do Senhor. Então, nós celebramos em memória dele, celebramos como também um alimento espiritual. E como eu falei lá no versículo 26, a ceia do Senhor, ela vem apontar para a morte do Senhor, e para que a gente venha anunciar essa morte do Senhor até que Ele venha. Ele venha. Queridos, eu gosto de terminar a nossa Santa Ceia, e hoje eu vou fazer assim, porque tem coisas que ficam na nossa memória, ficam gravadas. E tem que ficar gravado na nossa memória. Por quê? Porque Jesus, ele prometeu que ele viria. A Bíblia, ela vem o tempo todo apontando para o Messias que viria. O Messias que viria salvar a humanidade. E depois, esse Messias chegou. Em que momento? Na plenitude dos tempos. E depois, esse Messias falou assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. E Pedro falou assim: não, Senhor, não vai não. Jesus falou assim: arreda-te de ti, Satanás. Olha só, já pensou? Palavra dura. Pedro sendo usado por Satanás. E ele falou que iria morrer. Ele morreu. Mas ele também falou que iria morrer. E ele também disse que iria ressuscitar. E o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, queridos, é importante que a gente não se esqueça que a ressurreição de Cristo aponta que Deus aceitou o sacrifício dele pelos nossos pecados. Deus aceitou. Então Deus fez assim: olha, eu vou ressuscitá-lo. O fato de Jesus ressuscitar não foi uma ação própria de Jesus, foi uma ação vinda do Pai, do Todo-Poderoso, que o fez ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele foi elevado aos céus. Mas quando ele foi elevado aos céus, o que ele falou? Eu vou voltar. Então nós, na história da humanidade, nós observamos que Deus prometeu que viria o Messias, e ele veio. Deus prometeu que esse Messias iria morrer, e ele morreu. Foi prometido que esse Messias iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Foi prometido que esse Messias iria voltar. Você tem dúvida que ele vai voltar? Você tem dúvida que ele vai voltar? Queridos, ele vai voltar. Essa pandemia, ela acontece para mostrar que as promessas da Bíblia são verdadeiras. E a Bíblia nos aponta dizendo: olha, vai ter terremoto, vai ter pai matando filho, filho contra pai, vão acontecer coisas assustadoras. E como nós vimos em Brumadinho, coisa absurda aquilo, pessoas sendo tragadas pela terra, aconteceu. E vai haver peste. Olha aí o que nós estamos vivendo. A Bíblia prometeu, falou que essas coisas iriam acontecer. E você sabe quando que isso foi falado? Queridos, há 2000 anos atrás. Há muito tempo. E essas coisas estão acontecendo. Por que essas coisas acontecem? Acontecem para mostrar o sinal que ele vai voltar. Ele está agindo, ele tem o poder e ele vai voltar. E ele falou: vamos celebrar a ceia do Senhor. Até quando? Até que eu volte. Queridos, você sabe o que vai acontecer? Quando ele voltar, nós não vamos celebrar a ceia do Senhor mais. Celebre até que eu volte. Depois que ele voltar, os que vão ficar, eles não vão celebrar. Não vão celebrar. E no céu é festa. A gente não vai precisar mais sofrer com a ação do pecado. É só alegria.
Nós não vamos precisar ficar lembrando do sacrifício de Jesus pelo meu pecado, porque eu não vou mais pecar. Que bênção, né? Coisa maravilhosa. Até que Ele venha. E Ele vai voltar. Então não se esqueça, a ser o momento de você celebrar, porque é o momento de você trazer a memória e lembrar que Ele te salvou e você é aliançado com Ele. Tá certo? Então nós vamos orar. Vou consagrar aqui os elementos da ceia do Senhor. Vou botar a minha máscara. Vou chamar aqui o diácono Marcos e o auxiliar de diácono, futuro diácono Durval, para que venham aqui me apoiar na distribuição dos elementos. Querido, nós vamos orar, consagrar os elementos da ceia. Deus eterno, chegou o momento, Senhor, nós te agradecemos por isso. Senhor, que festa, que alegria poder participar desse momento, da celebração da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa, como teu povo, reunidos em teu nome. Ó Deus, para te louvar, porque o que nos une aqui nesse lugar não é simplesmente a amizade, não é simplesmente o carinho, mas o que nos une aqui é o sangue de Jesus, que nos aliançou como povo de Deus, como servos de Cristo, como igreja do Senhor, e um povo que vai ser levado aos céus dia do juízo final. E nós não iremos passar pelo juízo, entraremos pelas mansões celestiais e glorificaremos o teu nome e não viveremos mais sobre a ação do pecado, não sofreremos mais com o pecado. Nós te agradecemos por isso, por essas ricas e maravilhosas promessas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Agora nós consagramos esse elemento, o pão e o vinho, tirado do uso comum e agora sendo utilizado para esse momento tão especial, momento de ceia, de celebração, de lembrar da morte e ressurreição do nosso Salvador. Que o Senhor esteja abençoando e nutrindo o seu povo espiritualmente. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vai receber o elemento, feche seus olhos e ore ao Senhor. A minha salvação é a ti, meu Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ficar de pé, povo de Deus. Jesus disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Comei dele tudo. Agora você abre o seu suco. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu nome. Bebei deles todos. Glorifica a Deus, meus irmãos. Ore ao Senhor, agradeça a Ele, porque você é aliançado, você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor, você é o povo que vai ser arrebatado, vai viver a eternidade em paz. Glorifique, meus queridos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo tu és, agradecemos a paz, consuelo. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora você olhe para a pessoa que está ao seu lado, não se aproxime dela, mas olhe para ela e me diga: ele disse que viria, Ele disse que viria e ele veio. e ele veio. Ele disse que morreria, Ele disse que morreria e ele morreu. e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. e ele ressuscitou. E
voltaria. E ele disse que voltaria. E ele vai voltar. E ele vai voltar. Glória a Deus. E ele vai voltar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Glória a Deus. Povo amado, receba a bênção do Senhor. Feche seus olhos, estenda sua mão assim para receber a bênção do Senhor. Assim, ó, com a palma para cima. Isso. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado de Parque Royal, que povo amado, Senhor, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: Amém. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz de Cristo.